Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Moraes, sou pastor da Igreja do Senhor Jesus aqui da cidade de São João da Boa Vista. E hoje nós estamos estreando esse podcast que tem o intuito de fazer com que todos vocês tenham um relacionamento pessoal com o dono da igreja, que é Jesus Cristo. E nessa estreia temos aqui um convidado assim muito especial, particularmente para mim, muito especial, também é pastor. Foi o meu pastor que apresentou o Senhor para mim, foi um instrumento usado por Deus para que eu conhecesse o Evangelho. Marcos Melo. Marcos, muito obrigado por você ter cedido o teu tempo. Eu sei que é bem corrido, eu acompanhei bastante o teu dia a dia, né? E eu sei que não é fácil esses horários, mas muito obrigado por você estar aqui. Espero que Deus, eu sei, certeza que vai te usar poderosamente para poder contribuir aqui para essa cidade. Muito obrigado mesmo. Pode se apresentar para o pessoal aí, para só te conhecer. Legal, Danilo, que eu que agradeço, né, essa oportunidade aí, porque quando se fala da palavra de Deus, não tem coisa melhor que a gente possa receber e também doar, né? Então é com muita alegria que eu aceito esse convite, né? E eu tenho certeza que é de grande valor, de grande valia essa iniciativa tua aqui nessa cidade, porque já é conhecido, né, que a cidade sofre bastante, né, com doenças emocionais como depressão, como ansiedade, né? E são doenças assim que, se não tiver esse amparo espiritual através da palavra, ela pode desencadear até, né, num suicídio, né, entre outras anomalias aí no coração do gênero humano. Então eu creio que Deus também vai usar tanto você como a mim, né? Amém. E quero dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, né? Não sei qual é o horário que você, né, vai estar aí assistindo essa live, né? Mas que Deus venha nos abençoar nesse momento aí precioso. Amém? Amém. Então, Marcos, a gente queria começar ouvindo de você, assim, quem é o Marcos, da onde veio o Marcos, como era o Marcos antes do Senhor, né? Hoje eu conheço o pastor Marcos, né? Eu já conheci você nesse trabalho, eu lembro de alguns testemunhos que você deu, mas assim, para as pessoas conhecerem, porque para a gente conseguir mostrar para eles o poder que Deus tem, né, para transformar uma vida, que não é só história, que não é só conversa, que realmente é real esse Deus. E aí que você possa tentar fazer um resumo, né, desde a sua infância, aquilo que Deus colocar no teu coração de você compartilhar, o que você sentir à vontade de compartilhar, né? Fica à vontade. Então, eu creio que todos nós temos, assim, duas histórias na nossa vida, né? Como peregrino em terra estranha durante essa nossa vida temporal. Antes e depois de conhecer a verdade, né? Existe um versículo na Bíblia que eu acho fantástico, né? Que é João 8,32, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E esse versículo, assim, quando ele não é compreendido e entendido, gera até uma confusão na mente da pessoa, porque hoje o evangelho é pregado praticamente nos quatro cantos da terra, né? Nós estamos aí no século XXI e temos toda a tecnologia, internet, redes sociais aí que nos permitem rapidamente, né, conhecer uma verdade. E a gente observa que muitas pessoas até pregam a Bíblia, né? São até líderes espirituais, são pessoas assim que não saem, né, de um movimento espiritual que se chama igreja, né? Mas ainda estão cativos de sentimentos. Ainda pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, pessoas aflitas, pessoas preocupadas, né? E não era diferente comigo antes de conhecer a verdade, né? E hoje a gente pode dizer que a verdade ela não é uma letra, ela não é um conhecimento, né? A verdade é uma pessoa. E que a Bíblia, que é escrita, inspirada por Deus, usando instrumentos, homens, né? Assim como Deus me usou para levar até você essa verdade. E eu conheço a tua história, conheço o teu testemunho antes e depois também, né? E sei também das lutas que você passou, que não é diferente das minhas, não é diferente praticamente de todo o gênero humano. Mas antes de eu conhecer esta verdade, eu também tinha princípios espirituais, né? Também conhecia superficialmente, assim, estava vivendo na linha marginal da Bíblia, não estava no núcleo, não conhecia a profundidade de Deus e nem o propósito que Deus tinha na minha vida, mas eu era uma pessoa extremamente boa, né? E eu acreditava que ser uma pessoa boa, pagando as contas em dia, obedecendo pai e mãe, enfim, né, as autoridades, eu estava bem na foto, né? Na verdade, isso não é uma verdade inteira, né? Porque todo o bom costume, toda a tradição, todo esse padrão de moral
Se eu não estiver guiado pelo dono do padrão, o vazio vai imperar e vai continuar, né? Então, até 26 anos de idade, né, eu trabalhei, ganhei muito dinheiro, né, construí a minha primeira família, né, que eu tenho 2 filhos no meu primeiro relacionamento, mas não tinha Cristo. Então, tudo que eu fazia do melhor, né, tanto na escola, como no trabalho secular, como nas emoções, né, tudo que eu fazia, como não tinha o autor junto, né, então não tinha garantia que aquilo ia perdurar, Sim. continuar, né? Foi quando eu tinha 26 anos de idade, né, eu passei por um momento muito difícil. Eu tive síndrome do pânico, né, que é um assunto muito importante, porque hoje a comunidade vive muito essa doença, né? Síndrome do pânico. Eu enxergava o mundo espiritual, que eu nem sabia que era mundo espiritual, na verdade eu nem sabia o que era, mas tinha vultos, tinha seres que me acompanhavam, né? E aquilo me atormentava. Desde a infância, mano? Desde a infância, né? Quando eu me dei por gente assim, e já me perseguia, que vultos, vozes, né? E aquilo ali me tirava a minha sobriedade, né? Então, nesse período, desde talvez 8, 9 anos até 26 anos, né, que a idade da consciência começa a aparecer, sim, né, Danilo? Eu tive essa experiência, esse tormento. Então, na medicina, esquizofrenia, tá louco e tal. Aí vem aquele monte de remédio e tal. Mas aquilo nunca resolveu, né? E eu tenho convicção, assim, pela minha experiência, que hoje a gente atende pessoas assim, né? Que tem esquizofrenia, que tem ansiedade, que tem medo. A gente percebe que isso é um problema espiritual. Não é da linhagem orgânica, né? Não é que nem uma gripe, que nem um sarampo, que nem qualquer outra doença orgânica. Mas são doenças, assim, oriundas de um afastamento ou até mesmo nem conhecimento da verdade. Então, quando eu tive 26 anos de idade, que foi o ápice, assim, da minha relação de distância do Criador, eu tentei o suicídio por 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes, né? E foi muito difícil, né? Porque eu olhei para trás, assim, eu vi que todo o meu esforço, né? Eu somei todo o meu esforço, desde o tempo da juventude, sei lá, 12, 13, 18 anos, passei pelo serviço militar, né? Então, é tudo que um jovem pode experimentar, né? A nível de conquista natural, eu também conquistei, né? Tinha um bom emprego, tinha um bom carro. Enfim, você seguiu os padrões, né? Segui os padrões, né? E a moral e os bons costumes, sim, trazidos pelos avós, pelos pais, enfim. Aí, quando eu tinha 26 anos de idade, quando eu tentei a primeira vez o suicídio, e o que foi o gatilho para eu tentar ceifar minha vida, foi que eu olhei para trás e somei todos meus anos de vida e de conquista, e eu não era nada e não tinha nada. E eu entrei num pavor, né? Imagino. E talvez muitas pessoas que vão assistir, né, essa live depois aí, vão somar. Aí você olha a idade que você tem, uns terão 30, outros terão 40, outros terão 50, sei lá, 60, 18 anos, e vão olhar para trás e vão somar e vão ver que não são nada. E não tem nada. E eles têm uma coisa em comum: este vazio, este medo, essa ansiedade, essa depressão, esse pânico, essa esquizofrenia, né? E eles vão buscar uma solução natural, que vai ser um psicólogo. E não desfazendo do trabalho da psicologia, né? Pelo contrário, é um item que auxilia bastante. Mas veja só, a faculdade de psicologia ela vai te ensinar a trabalhar com a mente, mas o problema não é na mental. Não vai na origem, né? O problema é espiritual, né? E eu tive essa experiência, você teve essa experiência, sim, que depois que a gente conheceu a verdade, aí quando eu tinha 26 anos me apresentaram a Bíblia e começaram a compartilhar a verdade. E eu entendi, então, qual era o meu significado, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui na Terra e para onde eu vou. Que são 3 perguntas tônicas assim, que se você perguntar para uma pessoa que não contata a verdade, ela nem sabe de onde que veio, nem para onde que vai, e nem sabe o que está fazendo aqui. Sim. Né? E isso é um caos, né? A gente vê, infelizmente, na política esse caos, na religião esse caos, né? A gente vê nas famílias esse caos, né? Então a pessoa está no automático, você sempre diz, parece um carro automático, né? Bota no automático e vai vivendo, aí tu te acorda, tu faz o teu lanche, né, o café, vai para o trabalho, volta, vai para o entretenimento, volta para o trabalho, e aí vive uma bagunça, um vazio, né, Daniel? E o vazio só vai aumentando, né? Só vai aumentando. E eu cheguei com 26 anos, né, convencido que eu não tinha como sair daquela situação. Né, hoje estou com 53, nem parece, né? Tá novo ainda. Mas praticamente eu estou com 26 anos e mais um ano agora vivendo diferente, né? Sim. Então, o antes era esse, um fracasso. Né?
Eu conquistei uma vida financeira estável na época, né? Eu tinha meu carro zero, eu como corretor de imóveis, né? Eu fui premiado algumas vezes na imobiliária, me tornei gerente da imobiliária, mas aí tudo isso que eu tinha não tinha sentido, entende? Então o problema não era o dinheiro, Sim. né? O problema não era casamento, o problema é que realmente eu não conhecia a verdade. Portanto, se eu não conheço a verdade, eu não consigo desfrutar daquilo que já existe. Porque está tudo aí, existe tudo à nossa volta, né? Aí tem pessoas que estão casadas e são infelizes, mas elas queriam casar para ser felizes. Sim. Tem pessoas que hoje estão bem empregadas e são extremamente infelizes, mas eles queriam estar bem empregado para ser feliz. Então o problema não é financeiro, o problema, embora tenhamos desafios diários, né, com relação a essas áreas que compõem a nossa vida, finanças, emoção, família, relacionamentos, né, mas veja que o problema não são essas coisas. O problema é justamente esse. Tem outro versículo na Bíblia que diz assim, ó, que o povo de Deus não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. Sim. Mateus 22, 29 diz isso aí. Então, é o que acontece hoje com o gênero humano. Eles têm uma Bíblia em casa. Ué, quem é que não tem uma Bíblia em casa, né, Daniel? Com certeza a maioria tem. Hoje a gente contata as pessoas, a gente pergunta, tem a Bíblia em casa? Ah, tem! Tem aquelas grandes ainda, que tem na frente da sala. Aquelas que são ilustradas ainda, né? É uma Bíblia que pesa 10 quilos. Né? Se cair no pé, quebra o pé. E aí você vai perguntar para ela, tá, mas você já leu? Não, eu leio. E mediante a leitura, o que tu mudou? Não mudei nada. Então não tem como haver essa transformação, né? Então depois que o Senhor me retirou dessa tentativa, né, de tirar a minha vida por 2 vezes, na última vez eu ouvi uma voz. Porque eu ouvi a voz. Sim. E umas sombras escuras que eu apelidava de macaquinhos, né? Porque eram uns ursinhos pretinhos assim, e eram 7, né? Então eu ia pro banheiro tomar banho e eles me seguiam. Eu tive muitas experiências ruins de tormento, assim, na noite, de dia. Hoje a medicina olha uma declaração dessa e assim, está louco, tá com esquizofrenia último grau, gravíssima, está fora do controle. E eu estava assim. Mas quando eu comecei a conhecer a Bíblia e entender que a Bíblia, né, foi escrita por Deus usando homens, obviamente, né? Mas essa Bíblia, assim, quando você pega qualquer princípio, porque ela é recheada de princípios, de Gênesis e Apocalipse. Quando você pega um princípio que é desafiador, porque ele fala um deles assim, ó, Mateus capítulo 7, 1, né? Não julgueis para não ser julgados. Então, gente, é um princípio. Hoje as pessoas estão sendo julgadas todos os dias pelas mesmas coisas que elas enxergam de errado nas pessoas. Verdade. Então, quando eu comecei a diminuir a questão do julgamento, eu vi que funciona. É princípio, é verdade. Sim. Aí outro, Mateus 6, 14 e 15, fala sobre o perdão, né? Então, que a gente não pode guardar, reter o perdão, nós temos que liberar o perdão, que é outro desafio enorme. Aí quando eu comecei a exercitar o perdão, diante das ofensas, das calúnias, né? Hoje as pessoas falam verdade de nós, a gente já fica louco, né? Agora imagina não falar uma mentira, né? Fica mais louco ainda. E todos nós temos experiências assim, né, Danilo? Sim. As pessoas que estão nos assistindo aí, o pessoal aqui do estúdio aqui, a gente tem essas experiências assim, ó, de ser ofendido. E a gente sempre pensa que o outro está nos ofendendo, mas a gente não percebe que talvez eu fiz alguma coisa para desencadear aquela ofensa, né? Verdade. Mas quando eu comecei a colocar os princípios de Deus em ordem, e aí eu entendi que é de Deus. Porque funciona, né? Não foi uma pessoa que disse faz isso, não, é o próprio Deus, é a Bíblia. E eu vi que funcionou. Aí passou-se esses 27 anos, né? E até outro dia eu comentava assim, hoje eu viro para trás, então realmente a minha vida começou quando eu conheci Jesus. Então, quando eu tinha 26 anos de idade, num momento muito difícil, e infelizmente Deus é visto pelas pessoas dos momentos difíceis, né? Sim. Porque está dando tudo certo, tu parece assim, não precisa de Deus, Deus é para os fracos, né? Sim. Jesus é para os fracos, a Bíblia, a crente lá com a Bíblia, isso é para os fracos. Eu consigo aqui, eu estou bem. Mas esse momento difícil vai chegar um dia na tua vida, na minha chegou, na tua chegou, né? E quando chegou, né, alguém trouxe essa verdade para nós. Né? Então, sempre quando alguém assim falar de Jesus para você, mesmo que você esteja passando bem hoje, né? Escuta, dê atenção, porque um dia você vai lembrar. Vai. Né? Porque eu lembrei. E quando Jesus chegou na minha vida, aí tudo começou a mudar. E aí passou esses 27 anos, eu olho para trás e vejo que a soma de tudo isso
de 26 anos até agora 53, a soma de tudo isso não deu produto zero, como tinha dado o primeiro cálculo. Sim. Hoje eu tenho paz, tenho alegria. Eu tinha problema, não conseguia falar com ninguém, eu tinha medo de pessoas. Hoje a gente é locutor de um rádio, programa Vento Sul, né? Temos a rádio ali em Espírito Santo do Pinhal, que inclusive pega aqui, né? Acho que pega aqui em São João também, né? De segunda das 9 às 10, programa Vento Sul. Hoje eu tenho uma família, entende? Toda a minha família trabalha para Jesus, né? Hoje a gente tem essa comissão nobre, né? De servir ao Senhor, né? E a nossa paga é ver pessoas que outrora estavam na mesma minha condição como tu estavas e hoje está aí agora, né? Verdade. Servindo ao Senhor também. Olha, e fazendo essa locução aí. Que benção. Ô Marcos, só perguntar sobre a questão do suicídio. Eu sei que é um assunto delicado. Você falou que tentou 2 vezes. E eu creio que, assim, eu também já tive momentos, eu não tentei contra a minha vida, mas eu creio que estava caminhando para isso. Sim. Mas a gente tem dias que falam, nossa, não aguento mais isso, vou sair andando para a rua, eu não aguento mais essa vida, mas são desabafos. Mas quando você viu assim, não, esse desabafo já está se tornando um planejamento, eu vou pegar, não sei como é que foi, se você ficar à vontade, quiser contar como foi, se também não quiser, porque eu sei que é um assunto delicado. Mas, nossa, o negócio é sério, já estou planejando, já estou pensando em fazer, já vou tal dia fazer. Você lembra desse momento assim que não era mais só um desabafo, era sério, eu quero acabar realmente. Porque eu creio assim, como São João, infelizmente, tem esse problema, não só São João, né, mas assim, a gente está falando aqui para o pessoal, para que as pessoas também discernam, opa, o negócio tá sério, não é só mais um desabafo, não é só mais um dia de estresse, eu não estou aguentando meu trabalho e tal, não, já estou pensando em coisas mais sérias, assim. Você lembra mais ou menos? O que acontece assim, Danilo, quando uma pessoa ela intenta tirar sua própria vida, assim, aquilo ali é um produto de uma somatização de vários fracassos e de frustrações, né, que acontecem na vida, né? Então, umas pessoas nem chegam até 26 anos para escolher ceifar a sua própria vida. A gente vê, infelizmente, jovens aí, as notícias estão aí, né? Pessoas se enforcam, pessoas dão um tiro na cabeça, enfim, se atiram na frente de um carro, se atiram aí de uma ponte, entende? E aí você vê, são jovens. Aqui em Espírito Santo do Pinhal mesmo, alguns anos atrás, ali deu uma série assim, de suicídios assim, de pessoas jovens. Aí você vai ver, teve um caso ali que tinham que até médico era. Sim, eu lembro. Não sei se tu lembra, né? Então, ele tinha assim um futuro promissor, né? Bem-sucedido financeiramente. Né? Entre aspas, né? Mas por que dá essa vontade de tirar a vida, assim? Né? Que isso é uma maior mentira do inimigo, né? São essas somatizações de frustrações, porque na verdade você quer ser uma pessoa que o mundo quer que você seja. E você não consegue atingir esse... E aí que está o trunfo do inimigo, entendeu? Hoje, para você ser aceito, por exemplo, em qualquer lugar, existe clãs, né? Que são clubes assim que tu nem quer fazer aquele clã, mas aquilo vai surgindo, né? Tu gosta de uma coisa que eu gosto, então a gente vai se unindo só com aquelas pessoas que também gostam das mesmas coisas, e tu vai criando um clã e fecha para aquele clã para outras pessoas, né? E aí tem pessoas que querem entrar para aquele mesmo teu clube e são frustradas porque elas enxergam que você é mais bonito que ela, que você tem um carro mais bonito que dela, que você tem uma esposa mais bonita que a dela, que você tem um trabalho, um emprego melhor, você tem uma faculdade. Então, essas frustrações vão se somatizando e tem pessoas assim que elas não têm, por exemplo, suporte para suportar muitas frustrações. Um acúmulo. Eu ainda suportei bastante, né? Eu já tinha 26 anos, então quer dizer que eu passei... E não tinha nem a internet, né? Não tinha nem a internet. Celular. Não falando que o irmão tá velho, tá? Mas não tinha essa que potencializa, né? Essa aceleração, né? De frustrações. Para você ter ideia, hoje a internet é o veículo que mais promove frustração para as pessoas. Porque você vive uma vida virtual, né? Sim. Aquilo que você posta não é o você. Então pode ver, ninguém posta você lá roncando, né? Ninguém posta você assim saindo da cama todo amassado, descabelado, né? Principalmente as mulheres, né? As jovens, elas postam depois da maquiagem feita. Só que aquilo não é você toda hora. E essa frustração, né? Chega um momento que você diz assim, não alcanço, né? Isso que o mundo cobra.
O mundo cobra essa perfeição que nós não vamos alcançar. Você acredita que essa quantidade de jovens, que aumentou muito devido à internet, provavelmente eu creio que potencializou muito, né? Isso veio de alguns séculos atrás ali, quando apareceu a TV, né? Sim. Então, hoje a gente pode ver... eu nem sou tão velho como você falou, né? Mas eu lembro quando o vô comprou a primeira TV de válvula preto e branco, tá? Então, até aquele momento, nós ficávamos na frente da casa conversando com os vizinhos, até alto da noite, entende? Então, criava relacionamentos. Sim. Então, quando veio naquelas décadas lá, sei lá, umas 3, 4 décadas atrás, não, 4 décadas atrás, uns 40 anos atrás, eu devia ter também uns 10 anos, 5 décadas atrás, quando apareceu a TV lá na nossa comunidade, né, no interior do Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul, que é a minha terra natal, aí eu já vi que as pessoas já não saem de dentro de casa. As crianças já não brincavam mais com aquelas coisas simples. Sim. As escolas já começaram a mudar até a questão da educação. Então, passou essas décadas, né, a tecnologia tomou a frente até na área profissional, né? Sim. Então, daqui a poucos, talvez 15 anos, né, muitos empregos, muitas profissões que existem hoje já não vão existir mais em função desse avanço tecnológico, né? E isso vai gerar frustração. Porque tem pessoas que apostaram a vida delas nessas profissões, por exemplo. Fizeram faculdades que daqui a pouco não vai ter emprego para elas. Não né? vai ter. Já está tendo muitas questões assim, né? Então, essa despreparação das pessoas pelos desafios que já existem, que vão cada vez mais intensificar e virão cada vez mais fortes, esses desafios, a falta de preparação é que leva a pessoa a desistir da sua própria vida. E é aí que, quando eu estava nesse estágio, eu encontrei, então, a palavra de Deus, né, Cristo, que aí eu vi que realmente que eu não tenho que viver a vida que o sistema do mundo está declarando como perfeita. Eu tenho que viver e cumprir o propósito ao qual Deus me criou. Sim. É que nem um ventilador querer ser um ferro de passar roupa, não tem como. Não consegue, né? Então Deus me criou para ser desta forma. Então, dessa forma, biblicamente, eu vou ter que desenvolver, né, esse propósito. E a pessoa, todos nós temos um propósito, né? E todos nós que temos um potencial para desenvolver o propósito. E se nós desenvolvermos esse propósito, tu é a pessoa mais feliz e recheada de paz da vida. Sim. Preenche, então, né, o vazio. Tu não precisa provar nada para ninguém. Sim. Tu veio cumprir aquilo que Deus disse que é para tu cumprir. Tira aquela carga, né? Essa é a fórmula da felicidade. No casamento, nas finanças, enfim, nos relacionamentos. E como foi assim que você conheceu realmente a palavra? Eu creio que nesses 26 anos que você comentou, você deve ter ouvido falar de Deus, você deve ter até frequentado alguma organização, mas quando foi assim que você ouviu, falou, é isso. Que eu lembro de quando aconteceu comigo, né? Eu também tinha contato, assim, mas teve aquele momento que aquela palavra entrou assim, ou aquele convite fez sentido. Eu acho que até porque a gente estava desarmado já, né? Porque antes estava armado, então batia e voltava. Na hora que você desarmou e entrou, assim, não, é isso aqui que eu preciso, é isso aqui que eu... Vou ver como é que é esse negócio aí. Eu tive um toque assim com Cristo justamente no momento que eu me frustrei com o princípio espiritual que eu acreditava que era aquilo que eu precisava. Foi quando eu tive uma situação muito difícil. Eu devia ter os meus 19 para 20 anos, eu tinha uma situação muito delicada, né, na área das emoções, né, em função de todo esse percurso de ouvir vozes, de ver vultos e tal. E eu fui numa liderança espiritual que era a organização que eu participava. E aí eu contei a história, né, e eu me preparei para que essa pessoa sentasse comigo e pegasse a Bíblia e me mostrasse, compartilhasse como eu pudesse sair daquela situação. Tipo um discipulado, né? Tipo discipulado. Um apacentamento. Sim. E essa pessoa chegou e disse, não, tu vai lá e faz isso, e não tocou na Bíblia, não teve um tempo para me esclarecer o porquê que eu estava sentindo aquele sentimento. E aquela frustração, naquele princípio que eu estava seguindo, que eu tinha então como verdade, eu entendi, eu preciso encontrar a verdade. Entende? Então, assim, muitas pessoas, elas estão muitos anos no movimento espiritual e um movimento apontar que você está errado não é difícil. Agora, o movimento espiritual que te aponta pela Bíblia que existe um erro,
mas pela mesma Bíblia, ela te ensina o caminho para você superar e sair daquele fracasso circunstancial, aí que você precisa investir. Então, nesse momento, assim, o princípio que eu participava mostrou assim, ó, tem esse erro. Tá, então eu vou esperar agora. Qual é a dica? Qual é o próximo passo? Não apareceu a dica. Aí eu me frustrei. Aí que, então, na segunda vez que eu tentei o suicídio, né, totalmente assim, ó, fracassado, perdi o emprego, perdi tudo. Não, eu olhava para trás, não tinha mais o que fazer. A saída era tentar essa fuga. Que seria a maior besteira que uma pessoa vai fazer. Então, se alguém está ouvindo e pensa em tirar sua própria vida, não faça, porque é a maior besteira, porque você não sabe o destino depois de tal atitude. E você precisa conhecer a Bíblia urgente para entender qual é o destino de tais pessoas que estão pensando em fazer isso. O destino não é muito bom, não. É péssimo. E se você não conhecer a Bíblia, você vai achar que isso é a solução. Não é a solução. Fugir do problema não é a solução. Você tem que descobrir como enfrentar o problema e resolver. Sim. Com as armas certas. Né? E aí foi uma experiência que eu estava lá na cidade natal, no Rio Grande do Sul, e uma pessoa me abordou, né, fazendo um trabalho de evangelismo. E falou para mim de Cristo, me deu um panfleto e tal, e me apresentou o grupo familiar, que hoje Sim. é a Menina dos Olhos de Deus, né, a igreja na casa, né, onde não tem placa, não tem grande homem de Deus, não tem terno e gravata, né, não tem nenhum marketing, né, apenas a pessoa de Cristo que aparece ali, uma pessoa comum, mas escolhida, pega a Bíblia, né, tem uma unção derramada por Deus e discipula aquele pequeno rebanho ali, né, que essa é a Menina dos Olhos de Deus, e eu participei desses grupos. E ali eu comecei a perceber, era isso que eu sempre precisava. Deu aquele estalo. E comecei a investir naquilo ali, e claro, ainda a depressão perdurou ainda uns 4, 5 anos, entendeu? Mas aquilo foi arrefecendo, e hoje, gente, você não tem... Claro que tem desafios, né, Daniel? Sim, nós temos todos os dias, né? Mas eu digo assim, ó, jamais passa pela minha cabeça hoje desistir daquilo que Deus me mostrou que eu vou ser. Entende? Eu costumava usar um termo, até eu acho que já falei muitas vezes com o senhor sobre isso, que eu tinha uma sensação de que você pedala e não sai do lugar, né? Hoje você pedala com dificuldades, tem dias difíceis, mas você sabe o caminho certo e está avançando. Né? Eu acho que essa mudança, no meu caso, acho que foi o caso do senhor também, você sabe o que você está fazendo, que é o correto, é o que precisa ser feito, e Deus vai dando esse refrigério. Né? Você falou em pedalar, me lembrei assim, tem aquelas bicicletas de marcha, né? É só trocar marcha e fica mais leve, né? E essas marchas, assim, são as dicas que Deus dá na Sim. palavra, né? Que se você colocar em prática, aquilo vai desencadear uma força espiritual que você vai combater e vencer, né? Sim. Aqueles obstáculos, né, Daniel? Mas, Marcos, assim, vamos tentar falar em quanto tempo, assim, que você pegou firme, você começou a ler a palavra, começou a frequentar os grupos, começou a colocar em prática, você falou que tinha perdido emprego, não sei, do primeiro casamento, você não comentou muito, mas eu conheço a tua esposa, a Neuza, né, nossa irmã querida também. Em quanto tempo Deus mudou realmente, completamente a tua vida? Você falou, não é possível, eu estava para me matar tal dia e hoje eu estou com casamento, estou com trabalho, estou na obra. Como é que foi isso? Quanto tempo, assim, geralmente? Não posso dizer precisamente, né? Mas eu creio que não, mas rápido. Eu tenho precisamente, Daniel. Foi muito rápido. Eu tenho até... Quantos dias foi? Quando eu participei desse primeiro grupo, né? Eu já fui convidado, isso foi numa terça-feira, às 20 horas da noite. E aí eu fui convidado para participar de um culto, né? Do movimento, na quarta-feira. Fui. Quando eu cheguei lá naquele culto, lá, a nossa liderança, que é o nosso líder apóstolo, hoje o irmão Sérgio Roberto Alves, ele era o nosso pastor, né? Sim. Porque a igreja estava só naquela região ainda do interior de Cachoeira. Hoje, graças a Deus, passou-se, eu que estou nesse movimento, 27 anos agora em novembro, nós temos já em Portugal, em Canadá, em Irlanda, na Alemanha, no Brasil, Sim. em tudo que é canto, né? Em vários estados aí brasileiros, né? Tem aqui em São Paulo, tem em Minas Gerais agora ali, tem em Portugal, agora abriu por último em Portugal um trabalho também. Então a gente observa assim que com Deus nada é parado, ele sempre avança e faz crescer, né, quando é de Deus, né?
Então, quando eu participei desse culto na quarta-feira, foi maravilhoso, porque eu fiquei com medo de entrar nesse culto, porque a gente sempre conhece aquelas histórias, né? Vão se endemoniar lá, vão te agarrar lá e vão gritar. Sim. E eu nunca gostei dessas coisas. Eu assim, também não sabe? gostei muito. Aqueles griteiros, não sei o quê, enfim. Aí era no cinema da cidade que a gente alugava, que eles alugavam na época, porque não tinha... E os cinemas antigos, eles eram bem grandes, né? Tinha um mezanino, né? Eu sei que dava 1.800 cadeiras, né? Tinha 800 em cima, tipo uns 600 em cima e 1.200 embaixo, assim, bem cinema, daqueles antigão, né? Hoje é um patrimônio histórico lá da cidade. Até inclusive eu que vendi, na época eu era corretor, né? Ganhou uma comissão ali, gospel já. Acabei vendendo o lugar da igreja, tia. E aí, nessa quarta-feira eu fui e fiquei com medo, assim, sabe? Mas eu não vou perder nada, né? Já tô querendo me matar mesmo, então você vê que não dá certo. Aí eu fui. E aí eu pensei assim, vou ficar bem na porta. Se eu ver que alguém endemoniar, eu só dou 2 passos e saio da igreja. Sai correndo. E aquela luz penumbra, assim, né? Porque cinema, né? Então só tinha luz nas laterais, que nem aqui assim. E aí o nosso pastor, o irmão Sérgio, chegou e apontou o dedo lá para a porta principal. E eu tava lá, né? E aí ele chegou e disse, você aí que veio pela primeira vez. Fui eu. Mas pensei assim, que tem 1.000 e poucas pessoas aqui, talvez quantos vieram aqui pela primeira vez, né? E ele começou a falar frases, e aquelas frases foram encaixando naquilo que eu estava enfrentando. E tinha uma pessoa que me fez muito mal. E eu risquei ela de qualquer tipo de comunicação e comunhão e relação. E aí uma frase-chave que o apóstolo falou foi assim, essa pessoa que te fez muito mal. Então acho que agora ele está falando comigo mesmo. Aí olhou para trás, comigo mesmo. Aí ele disse assim, libera perdão hoje para ela. Porque se você liberar perdão hoje para ela, eu já vou dizer o que vai acontecer contigo. Domingo você virá aqui e você não terá mais esse peso no coração. Aquilo que desencadeou, né? Putz, Deus falou comigo. Sim. O cara nem conhece a minha história. Aí falou comigo, saí, era na época daqueles telefones que era aquelas fichinhas. Sim. Não sei se era teu tempo aí. Eu peguei. Os meninos não sei se pegaram aqui, mas... Os telefones com a fichinha. Então faz tempo isso aí. Faz tempo. E eu peguei, liguei para a pessoa e disse para ela assim, eu conheci Jesus na minha vida e eu quero te pedir perdão, quero liberar perdão e a partir de agora, Senhor, não temos prato quebrado. Tu segue a tua vida, eu sigo a minha vida, né? E aí, a partir daquele momento, aquela profecia aconteceu. Domingo eu fui no culto, nem me lembrava de mais nada, eu estava feliz, estava leve, estava alegre. E aí eu fiz um voto com o Senhor. Então, essa minha relação com Deus de transformação relâmpago não é uma regra. Tem pessoas que Deus leva 10 anos para conquistar áreas da vida da pessoa. Tem pessoas que é rápida. Então, eu senti de fazer um voto com Deus que durante um ano, todas as sextas-feiras, veja bem, não é uma regra, não vai fazer e achar que vai dar o mesmo resultado, né? Sim. Eu senti que eu deveria fazer. E eu fiz um propósito que durante um ano, todas as sextas-feiras daquele ano, deu 48 sextas-feiras, eu estaria na igreja, no movimento, à disposição. Para limpar banheiro, para limpar chão, para orar para alguém, para fazer o que quisesse. Eis-me aqui. Me apresentei para o pastor, né? E disse do meu propósito. E ele deu a chave da igreja para mim. Eu ficava toda sexta-feira, não tinha nem trabalho na igreja. E ele me dava a chave e eu ficava na igreja, lá no cantinho, quietinho. Eu orava, louvava, né? E me colocava à disposição. Durante 48 sexta-feira que aconteceu isso, eu vejo no início estava desempregado, não tinha família, desanimado, extremamente entristecido, amargurado. E durante essas 48 sexta-feira, nenhuma vez a igreja me pediu para fazer nada. Então já me provou que Deus não precisa de nós. Entende? Entendi. Aquilo ali foi um tapão, assim, né? Assim, Deus não precisa de você. Você, eu, que precisamos de Deus. E durante aquelas 48 sexta-feira, Deus nunca me chamou para nada, nem para limpar um banheiro, sei lá, tirar um pó do instrumento, nada. Então eu estava ali me alimentando. Então era um momento que eu tinha das 8 da manhã, fazer um jejum, das 8 da manhã até as 5 da tarde eu ficava lendo Bíblia. Na época não tinha toda a Editora Vento Sul, todo esse acervo, né? Então era mais Bíblia mesmo. E eu fiquei me alimentando durante um ano. Enfim, passou aquele 48 sexta-feira, dia 5 de janeiro, 8 horas da noite, 20 horas, eu estava olhando como compartilhei com a Neuza. Neuza, hoje é a última sexta-feira do ano. Eu estou empregado, eu era corretor de imóveis, estou com a minha vida emocional estável, estou casando, tia.
Então eu vi que durante um ano Deus mudou toda a minha história. Mas eu nem tinha percebido quando chegou na última sexta, que eu estava entregando o jejum, e aí às 8 horas da noite eu ia casar, e aí eu compartilhei com a Neuza. Neuza, olha só, durante um ano, quanta coisa Deus fez. Já tinha um carro, na época, né? Tinha um carro, estava casando, já tinha comprado um terreno para construir a nossa casa, eu e a Neuza, né? E então tu vê assim, ó, que para mim Deus trabalhou assim, muito rápido. Sim. E aí, depois desse ano, eu fiquei mais 3 anos e meio, 4 anos, né? Participando de todas as programações da igreja. E aí eu estava bem financeiramente. Né? Uma cidade pequena, hoje está com 120 mil habitantes, mas na época tinha 95 mil habitantes. Conhecia todo mundo, nasci ali, então conhecia todo mundo. Trabalhando na melhor imobiliária que tinha na cidade. Já era gerente, né? Comercial, e estava fazendo um curso num outro município, na Grande Porto Alegre, para ser gerente administrativo, que o meu patrão ia casar, ia para outra cidade, ia largar a imobiliária de mão beijada para eu exercer essa função. Então estava dando tudo certo. E aí a nossa liderança diz assim, vocês têm 30 dias para largar tudo e ir para uma cidade que nem sei que vocês vão. Isso que eu ia até te perguntar, né? Quando que foi essa chave para a questão do chamado de pastor, né? E aí nesse momento eu olhei, eu pensei, a minha esposa agora, a Neuza, né, vai resistir. Né? Porque tá tudo muito bem, tudo certinho. Não faltava dinheiro, tinha carro zero, vamos comer no restaurante, vamos, uma vida financeira totalmente independente, assim, né? E com recursos sobrando, e jovem, né? 20 e poucos anos ali, 27 anos ali, porque logo quando eu vim para a igreja eu já conhecia a Neuza, né? Então, foi tudo muito rápido, né? E então quando Deus nos chamou assim para esse evento maravilhoso que é você ser um instrumento na mão de Deus, eu não hesitei. Mas eu fiquei com medo da Neuza, né? Vai que a Neuza diga não, né? Eu vou ter que respeitar ela, mas eu vou ficar assim, num brete. Mas a Neuza aceitou de pronto. Eu já tinha preparado. Já tinha preparado o coração dela, de pronto. E eu larguei tudo na minha terra natal. A Neuza era professora de música, tinha 65 alunos, então já tinha sua vida financeira independente. A igreja, até outro dia o ministro falou, tinha mais de 12 mil membros na região. Então, quando tinha um evento, imagina, era muito povo, né? Então, foi um momento de glamour, assim, né? De ascensão da igreja, né? E aí Deus me chamou, largamos tudo, né? E desde então, hoje já faz 20 anos que a gente está, 20 e poucos anos que a gente está, assim, de cidade em cidade aí, né? Servindo o Senhor, né? Mas eu creio que, nesse caso, essa aceitação que você teve, porque você tinha a realidade que quem te deu tudo aquilo que você estava vivendo foi Deus. Então, se Deus pediu para você ir agora, Ele não quer deixar te faltar nada, né? Você teve uma experiência do poder de Deus realmente antes dele e com Ele, se Ele me chamou para ir. E agora vamos falar um pouquinho dessa questão do pastoreio, né? A gente também está vivendo aqui essas experiências agora, mas assim, como é que é você agora levar essa mensagem que você recebeu um dia, foi transformado por ela, e ver pessoas sendo transformadas por essa mensagem? Eu acho que assim, eu falo por mim, é a coisa mais prazerosa que tem. Eu até brinco com os irmãos assim, que não tem dinheiro, não tem sucesso profissional, não tem nada que o mundo ofereça que supere assim, você ver uma pessoa indo para o caminho errado e ela vem para o Senhor e começa a se reestruturar mediante a palavra e você ser um instrumento para que aquilo aconteça, né? É uma alegria assim que não dá para explicar. E você, Marco, como é que é? Você viu que nesses 20 anos, você formou várias lideranças, viu vários casos de pessoas também que estavam, muitas vezes, tentando tirar suas próprias vidas e também tiveram as mesmas experiências que você. Tem um versículo assim que Davi diz lá em Salmo 119, foi-me bom ter passado por aflições, né, para que eu aprendesse os teus decretos. Né? Infelizmente, a gente não aprende a importância que é uma vida com Deus se não tiver o sofrimento. Sim. Né? Então eu tive todo aquele sofrimento, assim, eu perdi tanta coisa no passado que a solução, uma pessoa para ter uma solução de tirar sua própria vida é porque ela realmente perdeu tudo. Sim. Perdeu o sentido da vida, esperança, né? Perdeu a fé, perdeu a esperança, perdeu a sobriedade. Ela realmente está fora, né, do âmbito natural. E ela está sob o efeito assim, das trevas. Assim. A pessoa pensar que tirar a vida é a solução é porque ela está em apuros mesmo. Né? Mas é necessário
né? E Deus vai dar o socorro presente sempre, né? E então tudo isso que a gente passou, e aí eu vi que durante um ano Deus mudou a história, trouxe sentido na vida. A pior coisa não é uma pessoa não ter dinheiro, a pior coisa é uma pessoa não ter sentido na vida. Sim. A pior coisa não é uma pessoa pegar e enfrentar uma doença mortal, por exemplo, né? Eu acredito que até o dinheiro potencializa essa falta de sentido, porque a gente, por não ter, se trabalha ali, vai conquistar tal coisa. A pessoa que tem bastante, ela pode comprar a hora que eu acho que potencializa ainda mais esse vazio, né? Então a pior coisa que existe no gênero humano é esse, nós perdemos o sentido da vida. Então nada mais parece que tem sentido, né? Trocamos os valores, na verdade, né? Hoje a gente valoriza coisas que não têm valor nenhum. Então imagina, você vê uma pessoa morrendo, você não sente nada. Mas você vê, por exemplo, um gato morrendo, um cachorro, um animalzinho doméstico, tu descabela, né? Tem que cuidar. São criaturas de Deus. Mas assim, onde é que estão os valores? Sim. Entende? Hoje eu vejo, assim, a gente atende pessoas assim que elas são tão apegadas ao animal de estimação que elas não pensam em consertar com o pai, com o cônjuge, né, com o filho, mas assim, se aquele animalzinho você perde, ela se desequilibra totalmente, né? Sim. Então, hoje, o homem, a mulher, o gênero humano está assim, perdeu o sentido das coisas, né? Mas com relação à tua pergunta, em relação ao pastoreio, ver as pessoas sendo transformadas através da tua vida, vendo essas experiências, qual que é a sensação, assim? Aí eu me reporto para a minha situação. E aí eu consigo, através da palavra, gerar para aquela pessoa necessitada esperança, porque tem saída. Porque pode observar assim, a gente é como um imã, né? A gente atrai geralmente pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades, né? Sempre comento com os irmãos isso. Então pode ver assim, eu passei com um problema de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, esquizofrenia. A maioria das pessoas que a gente contata e elas abrem a vida delas, justamente elas têm as mesmas dificuldades que eu tive no passado. Então, hoje a gente não está falando assim um conhecimento biográfico de uma situação, uma bula de um remédio, né? Hoje eu posso falar com propriedade. Cara, isso tem saída. E eu vou te mostrar como que aconteceu essa porta aberta para eu sair dessa situação, né? Então, é claro que é um trabalho assim, de formiguinha, né? Sim. Deus não é religioso, ele não usa a mesma regra com todos, entende? Então, tem uns que é mais rápido, tem outros que tem que ter um pouquinho mais de paciência, né? Mas se ambos, né, tanto o paciente, o doente, como o discipulador, o apacentador, o pastor ali, perseverar, vai ter resultado sim. Uma hora o fruto vem, né? Uma hora o fruto vem. Só que, claro, a gente é muito mediatista. Hoje o sistema do mundo faz você ser mediatista. Se você não ter lucro rápido, você entra num desespero e você perde. Mas com o Senhor é diferente. O Senhor, ele tem que preparar a terra, tem que lançar semente, tem que regar semente, tem que esperar o tempo da semente, né? Quebrar ali. Para que o fruto também seja sólido, né? É uma coisa que vai acontecer e pronto, né? Hoje, o problema muito das pessoas é que elas vão buscar socorro divino já no final, não tem mais o que fazer, entende? Então elas vão em várias portas antes e elas vão se frustrando. E aí elas acham que todas aquelas portas é Deus. Não é, gente. Deus é um só. Jesus já diz, né? E João 14,6. Eu sou o único caminho, a única verdade, a única vida, né? O caminho, a verdade e a vida. Mas hoje a pessoa, assim, a última instância que ela ainda recorre, e tem uns que nem conseguem recorrer, porque se suicidam antes, né? Mas, assim, elas deixam Cristo por último. Então elas vão num pai, o pai dá uma dica errada, porque não é bíblica, vão numa mãe errada, dica que não é bíblica, vão num amigo errado, que é dica que não é bíblia, vão em vários sistemas aí que existem hoje, né? Que são errados, que não é bíblia, né? E aí você perde, então eles demoram muito tempo, né? Mas quando o peixe cai na rede, ou seja, quando a pessoa vai na porta certa, eu demorei um pouquinho para encontrar a porta certa, mas encontrei e tem solução, né? Sim. Então hoje, tanto eu como você, como muitas pessoas que também já tiveram experiências subjetivas com o Criador, hoje pode ajudar sim as pessoas com propriedade, né? E aí eu falo a questão assim da letra, né? Por exemplo, a psicologia, ela não tem essa propriedade. Sim. Eu tive uma experiência que eu atendi uma cliente minha, que ela era psicóloga. E eu coloquei ela no carro, ela queria ver uma casa lá no sul, ele era corretor. E a gente andou semanas procurando a casa para ela e ela não encontrava a casa.
Eu achei estranho aquilo ali, porque eu mostrei as melhores casas segundo as necessidades dela e não se encaixava nunca. E, na verdade, ela nem queria casa. Ela se sentia um vazio tão grande que ela queria alguém para falar com ela, conversar com ela. E aí, quando eu entendi aquilo ali, eu comecei a falar de Jesus. E ela era psicóloga, né? E, na verdade, ela estava num tormento só. Mas por que ela não conseguia ajudar as pessoas? E esta era a maior frustração dela. Que ela estava jovem, com todo vigor, e ela queria mostrar serviço, mas não estava funcionando nada, porque ela não tinha propriedade. Sim. Então, hoje a gente está falando de coisas que a gente tem experiências, entende? Falou depressão, ansiedade, síndrome de pânico, eu sofri isso na carne, você sofreu isso aí. Então, você sabe onde é que está a porta e como adentrar nela, né? Então, hoje as pessoas, assim, elas demoram muito para tocar na verdade. E é um próprio, assim, estratégia das trevas, né? De fazer você perder tempo e de você se frustrar com todas essas portas. Aí chega um momento que você está tão desanimado, tão enfraquecido, que você não consegue mais nem ir na porta certa. Marcos, deixa eu fazer uma pergunta sobre a questão, até no começo do podcast aqui a gente comentou que o intuito é fazer as pessoas terem um relacionamento pessoal com o dono da igreja. Não necessariamente com uma instituição ou com uma denominação ou com... lógico, a gente tem uma relação como pastor e ovelha, mas é só um meio para depender do Senhor. E eu sempre aprendi isso, né? Você sempre me ensinou isso, e é isso que eu tento transmitir para as pessoas, porque é o que dá certo, é o que deu certo para mim, deu certo para você e para tantas pessoas. Que dica que você poderia dar assim, para as pessoas assim, que a igreja, você pode congregar onde você está congregando, não tem problema, mas você tem que, através da igreja, criar um relacionamento com o dono dela, que é Cristo, e não com a igreja em si, e tomar forma daquela instituição, e não tomar forma de Cristo. Não sei se deu para ficar claro assim, o que a gente quer transmitir. Uma dica muito importante, né, para todos que estão assistindo, né, os telespectadores, os ouvintes aí, né, desse podcast, é o seguinte: não existe as igrejas. Né? Hoje o sistema do mundo desfragmentou, está tentando desfragmentar o corpo de Cristo, mas isso não é o corpo de Cristo. E isso não é a igreja de Jesus, né? Existe uma única igreja. Certa vez Jesus Cristo pegou seus discípulos, está relatado lá em Mateus, né? E tirou assim do ambiente religioso ali e levou para um outro lugar assim distante geograficamente. Por quê? Porque aquilo que Jesus queria mostrar para eles a respeito de ser dispensa de Deus na terra, porque a igreja é uma dispensa de Deus na terra, né? Quem tocar na igreja de Jesus está tocando na dispensa de Deus, né? Então vai se alimentar, vai sair suprido, né? E Jesus perguntou para aqueles discípulos: "Quer que dizem aí o que eu sou?" Aí eu chego lá e diz escrito assim: "Tu é Elias", que era um profeta, né? Da época da antiga aliança. Outro disse: até João Batista, que era um outro profeta ali que abriu a nova aliança. Sim. Foi o último profeta ali, né? Mas Pedro chegou assim: "Tu é Cristo, o Filho do Deus vivo." Então existe uma revelação, né? Deus tem que tirar você do sistema religioso para você descobrir o que é a igreja e quem é a igreja e o que ela deve fazer na terra. A igreja é uma pessoa, né? A igreja é uma pessoa. E a igreja é uma pessoa dividida em duas funções. Um é o cabeça, que é a autoridade, que é Cristo, que é a igreja, porque a igreja de Deus é Jesus, mas Jesus é o cabeça, né? E agora tem membros do que formam o corpo, que são todos os regenerados, aqueles que aceitam Jesus, que descem as águas do batismo, eles são membros do corpo de Cristo. Isso é ser igreja. Então, o fato de você estar num lugar, assim, ó, igreja de Jesus não tem placa, não existe grande homem de Deus, não existe popularidade pessoal, né? Não existe. E hoje o sistema do mundo fez da igreja, estatizou, né, a igreja, e fez da igreja como se fosse um comércio, infelizmente, né? Uma empresa. Sim. Aí tem um gerentão lá, e tem um monte de funcionário, né? Então, sim, tudo tu faz assim, com fins comerciais, com fins lucrativos. E hoje, para você ter uma ideia, Davi não tinha problema nenhum, e dizia assim, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos na igreja. Sim. Hoje tu vai na igreja, tem problema, quer resolver o problema? Não. Então você não entendeu o que é ser igreja. Porque igreja não é uma organização jurídica, não é uma organização social, uma igreja não é um prédio, não é uma placa, não é um homem que lidera só a igreja. Não, a igreja é um movimento místico
que se Deus não revelar para o teu coração, tu foi regenerado, recebeu a salvação, mas tu nunca vai ser igreja. Você não vai ser orgânico, né? Tu vai viver nessa terra frustrado, como uma ilha, né? E que é o que está acontecendo hoje, né? Alguns movimentos que acontecem, eu creio que aqui em São João, mas ali em Pinhal já aconteceu na minha gestão ali, e lá em Ouro Fino já aconteceu, eles estão formando, assim, líderes espirituais para formar uma única igreja na cidade. Mas é o homem que está fazendo. Entende? Então isso não é de Deus. Porque a igreja, se tu tem revelação que tu é a igreja de Deus, não importa se tu está te alimentando no movimento A, B, C ou D, entende? Mas se tu tem revelação, todos são membros do mesmo corpo, todos são irmãos em Cristo e todos obedecem o mesmo Cristo. Não é obedecer homens, Cristo, né? Mas se tem uma liderança ali e aquilo não é heresia que está sendo liberado, é a verdade divina, você tem que honrar porque é uma liderança, uma autoridade, né? Fora isso, passou a ser uma organização natural. Não é de Deus, né? Mas uma igreja genuína, que é o corpo de Cristo, o movimento que acontece na vida da pessoa, ela não é egoísta. Ela gosta de se doar, ela gosta de amar, ela gosta de perder em prol de algo bem mais volumoso e nobre do que uma vida pessoal. Ela se torna imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Então, assim, será que você é a igreja de Jesus? É só você ver como é que Jesus se comportava nos 4 evangelhos. Ele é nosso protótipo. Jesus, a pessoa chegava perto de Jesus, saía com benefício. Hoje as pessoas chegam perto da gente e saem mais aflitas ainda. Entende? Eles vêm com dores e a gente aumenta a dor. Aumenta a dor. E tirar a dor, né? Então eu sempre digo assim, um crente está com um problema, algo está errado. Aí ele vai falar dos problemas dele para as pessoas que não têm uma estrutura para receber aquilo ali. Está errado. Um crente genuíno, ele é membro do corpo de Cristo, tem problemas, a gente tem sim, mas a gente vai para Cristo que é cabeça. E nós estamos aqui para ajudar todo mundo. Vai para Cristo que é cabeça, estamos aqui para ajudar todo mundo. Então hoje tem crente que está apavorado, né? E líderes espirituais, eles caíram num descontrole emocional, entende? Eu conheço vários, né, irmãos e líderes espirituais, porque a gente acaba conhecendo muita gente por causa da editora e acaba ajudando muitas pessoas assim, né? A gente vê o despreparo, não na pregação, mas viver a proposta de Deus. Porque a Bíblia é igual para todo mundo. Então, as pessoas pregam, as pessoas cantam, mas estão despreparadas para receber um não de Deus. Sim. Deus está dizendo, não é assim. E a pessoa teima e faz do jeito dela. Entende? A gente costuma falar assim, as igrejas, tem muitas igrejas, né? Tem louvor, tem instrumentos, aí não falta, né? Mas faltam homens, mulheres tementes mesmo, realmente, que entenderam essa visão do evangelho, que é de se negar, de se doar, de servir e se tornar orgânico nesse corpo, né? Que o cabeça fala, você faz sem questionar. A gente usa até o exemplo do corpo humano, né? A cabeça manda a mensagem para o braço movimenta. Não tem como o braço movimentar sem a cabeça mandar. Então, quando a gente vê movimentos de irmãos, até nossos, muitas vezes, independentes do cabeça, para o mundo espiritual isso é uma loucura, né? Como é que pode? Não tem sentido, né? Mas é muito boa essa explanação, assim, para que as pessoas entendam, assim, que eu tenho contato com algumas pessoas, a gente trabalha no comércio, e eu vejo que as pessoas estão passando dificuldade, estão sofrendo, e sabem no fundo que Deus é a solução do problema delas, mas porque elas viram, ou presenciaram, ou ouviram falar, a igreja é tudo igual, sim, é só questão de dinheiro, é só questão não sei do quê, e aí não buscam, e ficam sofrendo. Porque eu era assim. Sim. Eu lembro quando eu fui a primeira vez lá no culto em Pinhal, né? Eu sentei assim, olhando. Todos confiaram? Vai cair alguém aqui do meu lado agora. Alguém vai gritar ou vão pedir dinheiro para mim. E depois não foi nada disso. Eu não lembro a mensagem exata, né? Que foi no dia, faz um tempo já. Mas na hora que eu sentei naquela igreja, eu lembro até hoje. Deus falou comigo assim, é isso aqui. Eu nem sabia o que era ainda, né? Mas é isso aqui que eu preciso. E aí eu comecei a buscar, né? Ficava fazendo um monte de perguntas pro senhor lá e tudo, né? O senhor sempre com muita paciência, desenvolvendo tudo. E aí Deus foi me convencendo, né? E eu sempre falo para as pessoas, eu cheguei à conclusão que o meu jeito não deu certo. Sim. E é isso que você precisa chegar. Chegar à conclusão assim, eu tentei assim, tentando ser bom, não deu certo. Então, se não deu certo, eu vou tentar isso que está na Bíblia. Ah, mas a Bíblia é escrita por homens, a Bíblia é isso. O meu jeito não deu certo, eu vou tentar. Se for de Deus, vai dar certo. Né? Só que as pessoas não chegam para esse ponto, né?
elas ficam com aquele preconceito, não tenho tempo, e acabam não acessando realmente essa verdade genuína aí do Senhor. Mas que bênção! Isso foi muito esclarecedor aí para toda a programação. Mas eu queria te agradecer também, né, no momento que eu estava, o momento mais difícil da minha vida, assim, que eu também não entendia o que eu estava passando, né? Eu costumo falar que a morte me rondava, né, na minha mente, as trevas sempre ali me levando cada vez mais para baixo, né, para o buraco. E aí esse trabalho apareceu em Espírito Santo do Pinhal, né, e eu tive esse privilégio aí de estar lá presente. E o senhor foi meu pastor, sempre com muita paciência, as minhas várias inúmeras perguntas, né, terapias. E hoje eu tenho uma família, né, tenho crianças, também estou liberto em nome de Jesus, né, de depressão, de uma série de coisas. Então, queria te agradecer por ter pagado esse preço, ter abandonado tudo que a gente fala, né, mas você tem tudo, né? Sim. Muito obrigado mesmo, Deus abençoe a tua vida, e muito obrigado novamente por estar aqui com a gente para essa estreia desse trabalho aqui em São João da Boa Vista. Legal, eu que agradeço aí a oportunidade, né, e desejo, assim, profetizo sucesso para vocês aqui, né, porque o teu sucesso aqui é o meu sucesso, nós somos membros do mesmo corpo, né? Sim. E que todos nós possamos, assim, cada vez mais nos entregar para o Senhor. E eu queria deixar uma dica aqui gravada, né, para o pessoal que vai assistir essa live, né? Como discernir, assim, a Igreja de Jesus, né? Porque a Igreja de Jesus, assim, eu aprendi na Bíblia, né? Obviamente Deus usou aí a nossa liderança aí para trazer, né, dicas, assim, bíblicas para a gente discernir o mover dos espíritos das trevas, né? Mas uma dica, assim, dicas importantes, né? Que a Igreja de Jesus, assim, não traz o homem em evidência, né? Então, a gente vê que nesse movimento que a gente está caminhando, o homem não tem valor nenhum, né? Ele é apenas um instrumento que Deus usa, né? E nós temos que orar por ele para que Deus possa continuar usando, né, esses homens, essas mulheres, essas pessoas aí para nossa edificação, né? Mas eu quero deixar essa dica, né? Quando a gente está doente, por exemplo, e vai fazer um tratamento, né, Daniel? Aí tu procura um médico, assim, ele pode errar o tratamento. Mas agora tu já ingeriu aqueles remédios. Sim. Alguns fez bem, alguns remédios fez mal, enfim. Alguns remédios, assim, que você não poderia tomar desencadeou outros problemas, distúrbios, né, no interior do teu corpo. E a vida espiritual é assim, né, gente? Às vezes tu tá num lugar assim, e não tá dando certo, né? Mas continua caminhando, né? Vai para a Bíblia, continua caminhando, que uma hora tu vai encontrar, né? Comigo foi assim, né? Mas uma dica assim, entra aqui, eu vi aqui nessa Judá, São João da Boa Vista, né? Provavelmente vocês vão deixar o link ali da Editora Vento Sul, da Rádio TV Melhorar, né? Da Pão de Judá. Entra nesses links que vai ficar postado aí nesse vídeo, né? Porque eu tenho certeza, a gente tem muito testemunho de pessoas que já estavam totalmente desesperadas, né? Sem nenhuma esperança. E acessaram o link lá, ouviram um bate-papo que nem estão ouvindo o nosso aqui, né? Um convite de um grupo familiar, convite de um grupo, né? E, gente, mudou a minha vida, né? A gente não está falando de coisas que a gente não viveu. Gente, eu poderia não estar mais aqui, né? Tu também poderia não estar mais Provavelmente aqui, né? Não estaria mais. Poderia nem conhecer o pessoal aqui do estúdio, né? E a besteira que nós íamos fazer, né? Mas um dia alguém foi ousado e falou abertamente da Bíblia. E hoje eu estou aqui. Que nem você falou, né? Um dia você estava desesperado, mas um dia eu cheguei lá e falei, fui ousado, falei abertamente, teu problema tem solução, sim, está aqui. Pode fazer que vai dar certo. Sim. Aí talvez foi a primeira vez, não deu certo, a primeira vez, a segunda, mas perseverou, insistiu, deu certo, né? Sim. Então, dica, né? Nunca desanime, persevere, tá? E se tu está desconfiado, vai para a Bíblia, que a Bíblia é o único livro que ele é perfeito, né? Salmos 19:7 diz assim, Davi dizia, né, que a lei de Deus é perfeita e cura a alma. Então, 99% das enfermidades que não são orgânicas, né, são psicossomáticas, né, resultado de um abalo emocional, tem cura. A palavra de Deus cura. Né? E é comprovado cientificamente isso aí. Sim. 99%. E 1% é orgânico. Então,
Deus cura também esse 1%, né? Sim, com certeza. Bom, queria novamente agradecer a presença do convidado, agradecer a todos vocês que estavam aí assistindo, acompanhem a gente nas redes sociais, Instagram. Deus abençoe ricamente a vida de vocês e estamos aí programando os próximos capítulos aí dessa programação que eu tenho certeza que vai chegar no coração de todos vocês aqui na cidade de São João e aonde a internet possibilitar. Deus abençoe.